Bom dia, família.nexo. Tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de reflexão. Eu sou o Kyles e hoje vamos falar sobre o lado mais sombrio da força. O que leva alguém a se tornar um monstro? É uma escolha puramente má? Ou será que por trás da mais terrível crueldade pode existir uma dor tão profunda que a violência se torna a única linguagem que lhes resta? Hoje, vamos mergulhar na história trágica de um dos antagonistas mais formidáveis e complexo de Kimetsu no Yaiba, a Lua Superior 3, Akaza. Sua obsessão por força e a sua recusa em ferir mulheres escondem um passado devastador. A história de Akaza é um estudo de caso sombrio, sobre como o trauma não resolvido pode nos transformar em versões irreconhecíveis de nós mesmos, e nos ensina a olhar para além da superfície da maldade, para entender a dor que a alimenta. Para entender o demônio Akaza, primeiro devemos conhecer o homem Hakuji. Sua vida humana foi uma sucessão de perdas insuportáveis. Quando criança, ele era um delinquente, mas por uma razão nobre, digamos assim. Roubava para comprar remédios para seu pai doente. Seu pai, no entanto, acreditando ser um fardo, comete suicídio, deixando Hakuji com a carta pedindo que ele vivesse uma vida honesta. Destruído pela culpa, Hakuji é exilado e se torna um brigão sem rumo. Ele encontra uma segunda chance ao ser acolhido por Keizo, um mestre de dojo, que o treina e lhe oferece um lar. Lá, ele se apaixona pela filha de Keizo, a frágil Koyuki. E pela primeira vez, Hakuji tem um propósito: cuidar de Koyuki e herdar o dojo. Ele promete a ela que se tornará mais forte que qualquer um, para protegê-la para sempre. Mas essa felicidade é destruída da forma mais cruel possível. Enquanto ele estava fora, um dojo rival com inveja a envenena, o poço, matando Keizo e Koyuki. Ao retornar e descobrir o que acontece, Hakuji, em um acesso de fúria e dor, mata todos os 67 membros do dojo rival com suas próprias mãos. É nesse estado de desespero absoluto que ele é encontrado por Muzan e transformado em um demônio. O tema central de Akaza é a obsessão pela força como mecanismo de defesa contra a dor da impotência. Como o demônio Akaza, ele não tem memórias de sua vida como Hakuji. Tudo o que resta é um impulso avassalador de se tornar mais forte e um desprezo absoluto pela fraqueza. E por quê? Porque em todos os momentos cruciais de sua vida humana, ele foi impotente. Ele não pôde salvar seu pai, ele não pôde proteger sua noiva e nem seu mestre. Ele falhou em sua promessa. Sua busca incessante por força é uma tentativa desesperada de nunca mais se sentir daquela forma. Ele se agarra ao poder como uma forma de preencher o vazio deixado pela perda. Psicologicamente, isso é conhecido como sublimação reativa. Ele transforma sua dor e vulnerabilidade em seu oposto, agressão e uma busca fanática por poder. Ele odeia os fracos, porque eles o lembram da fraqueza que ele um dia teve e que lhe custou tudo. Sua alegria ao lutar contra os fortes não é apenas sobre a batalha, é sobre encontrar alguém que possa, talvez, puni-los por seus fracassos passados. Preste atenção, as suas próprias reações emocionais exageradas, quando você sente uma raiva ou um desprezo desproporcional por algo ou alguém, pergunte-se: o que essa situação está realmente tocando em mim? Qual vulnerabilidade ou medo meu está sendo ativado? Muitas vezes, como Akaza, nossas reações mais fortes não são sobre o presente, mas sobre uma dor não resolvida do passado. Reconhecer essa conexão é o primeiro passo para responder de forma mais consciente em vez de reativa. Akaza é um exemplo clássico de trauma complexo, que resulta de eventos traumáticos múltiplos e prolongados. Sua personalidade foi completamente moldada pela perda e pela violência. Sua amnésia sobre seu passado humano é um mecanismo de defesa extremo à negação. Sua mente se recusa a lembrar da dor insuportável, deixando apenas os impulsos que nasceram dela. Sua recusa em ferir mulheres é a única fresta de sua antiga identidade que sobrevive. É a memória inconsciente de Koyuki, a promessa de protegê-la. Isso nos mostra que, não importa o quão fundo enterremos nosso passado, ele sempre encontra uma maneira de se manifestar. Na psicologia analítica de Carl Jung, Akaza personifica a sombra, a parte da nossa psique que contém tudo o que reprimimos e negamos sobre nós mesmos. O caminho para a totalidade, para a cura, segundo Jung, não é destruir a sombra, mas integrá-la. E é exatamente isso que acontece nos momentos finais de Akaza. A redenção de Akaza é uma das mais comoventes da série. Vemos isso na primeira cena, a bússola e o mundo transparente.
A técnica de Akaza, sua bússola, que detecta o espírito de luta, é uma metáfora para sua visão de mundo. Tudo é sobre poder, mas Tanjiro, ao alcançar o mundo transparente e esvaziar sua própria raiva e espírito de luta, se torna invisível para a bússola de Akaza, nos trazendo uma lição. A filosofia baseada apenas na força tem um ponto cego. Ela não consegue compreender a força que vem da calma, da empatia e da aceitação. Na segunda cena, vemos a cabeça decapitada de Akaza, que continua a lutar. Mesmo após ser decapitado por Tanjiro, o corpo de Akaza continua a lutar, movido apenas pela sua obsessão por força. É o ponto mais baixo de sua existência demoníaca, nos trazendo uma lição que uma obsessão, quando não controlada, se torna um monstro em si mesma, agindo mesmo sem uma mente para guiá-la. E na terceira cena, onde nos mostra a memória de Koyuki, a imagem de sua noiva, Koyuki chorando, finalmente consegue o parar. Ele se lembra de tudo, de sua promessa, de sua dor, de quem ele era. Ele percebe que a pessoa que ele mais queria matar era ele mesmo, Hakuji, por não ter conseguido proteger ninguém. Em seu momento final, ele se destrói, escolhendo se reunir com sua família no além, em vez de continuar a vida nesse sentido, nos trazendo mais uma lição. A cura para o trauma não está em se tornar mais forte, mas em se reconectar com o amor que foi perdido. É o amor, e não a força, que finalmente lhe dá a paz. E agora eu vou trazer um micro desafio, uma reflexão. A história de Akaza é um lembrete sombrio de que as pessoas que mais causam dor são muitas vezes as que mais sentem dor. Isso não desculpa suas ações, mas nos convida a ter uma visão mais compassiva e complexa da natureza humana. Quantas vezes julgamos alguém como mal ou tóxico sem ter a menor ideia das batalhas que essa pessoa enfrentou? Ele nos ensina que a busca por poder, pelo poder, é uma estrada vazia. A verdadeira força não está em nunca ser ferido, mas na coragem de enfrentar nossa própria dor, nossas próprias falhas, nossa própria vulnerabilidade. A força que Akaza tanto buscava estava o tempo todo em sua capacidade de amar, que ele havia enterrado tão fundo. Então aqui vai um micro desafio para você. O desafio da compaixão pelo antagonista. Pense em alguém em sua vida que você vê como antagonista, alguém com quem você tem um conflito, digamos assim. Por um momento, tente imaginar a história de vida dessa pessoa. Tente imaginar as dores, as perdas, os medos que podem ter moldado quem ela é. Novamente, o objetivo não é desculpar, mas humanizar. É um exercício para expandir nossa capacidade de compaixão, mesmo para aqueles que nos ferem. Akaza viveu como um demônio, obcecado pela força, mas morreu como um homem que se lembrou do amor. Sua história é uma tragédia, mas também uma lição profunda. Por trás de cada monstro pode haver um coração quebrado. E a cura não está em se tornar invulnerável, mas em ter a coragem de sentir a dor novamente. A verdadeira força não é sobre o quão duro você pode bater, mas sobre o quão profundo você pode amar. Não deixe que sua dor te transforme em um monstro. Deixe que ela te lembre da sua capacidade de amar. Essa é a lição final de Akaza. O que a história de Akaza te ensinou sobre perdão e compaixão? Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários, porque aqui no Ponto Nexo é onde as ideias se encontram. Um grande abraço e até a próxima.